Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo em que desenvolvo aqui as questões dos amigos, questões de temas muito variados, né? Que não têm assim, uma direta conexão uns com os outros, porque são questões trazidas por amigos diversos, né? Em momentos distintos. Obviamente tratam dos temas, né, normalmente considerados aqui nessas minhas elaborações. E eu faço assim para tentar acelerar o processo de atender esses amigos, né, nas suas sugestões. Aqueles que gostarem desta proposição e desejarem também ter questões desenvolvidas aqui, podem comentar esse vídeo com questões para serem desenvolvidas ou enviar para mim um e-mail que eu vou deixar aqui afixado no comentário. Tá bom? Primeira questão de hoje. Você poderia me esclarecer o verso de João, capítulo 14, versículo 30? Quem é o príncipe deste mundo? Citado, né? Satanás ou Judas Iscariotes? São as alternativas desse amigo. Muito bem. Vamos ler aqui a passagem. Eu vou ler um pouquinho antes, né, para dar um contexto. Jesus está falando com seus discípulos e se despedindo deles. Ok? Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não é como dá o mundo que eu vos dou. Que não se perturbe nem se acovarde o vosso coração. Ouviste o que eu vou, ouviste o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, ficariam alegres, porque parto para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer vos acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois está chegando o príncipe desse mundo. Ele em mim nada tem, mas para que o mundo saiba que amo o Pai, assim procedo, tal como ele me ordenou. Levantai-vos, partamos daqui. Muito bem. Então Jesus está aqui se despedindo dos seus discípulos e nisso antecipando o seu aprisionamento, o seu julgamento primeiramente entre os religiosos judeus, depois o seu julgamento perante as autoridades romanas, a sua condenação, sua paixão e morte. E ele está dizendo que logo não vai falar mais com eles porque ele vai ficar incomunicável, ele vai ser aprisionado, não é? E aqui então diz essa enigmática palavra, né? Já não falarei muito convosco, pois está chegando o príncipe deste mundo. Ele em mim nada tem. Mas para que o mundo saiba que amo o Pai, assim procedo, tal como ele me ordenou. Então, este amigo pergunta, né? Este príncipe desse mundo é Satanás ou é Judas Iscariotes? Satanás, palavra que significa o antagonista, o adversário. Seu primeiro contexto, né? Seu primeiro significado, o significado da palavra mesmo, não é o de uma personificação do mal, mas sim daquele que oferta antagonismo a uma pessoa, seu adversário neste mundo, no trabalho, na vida, né? Numa situação específica. Depois isso, na cultura dos cristianismos vai se desenvolvendo com uma personificação do mal na figura do Satanás, do Beelzebub, do demônio, do diabo, do capiroto, várias denominações, né? Então, os cristianismos depois desenvolveram, né, esse adversário cósmico de Deus em um franco dualismo, não é? Do bem contra o mal, Deus contra o diabo, um Deus negativo. Nesse contexto aqui de Jesus, nós podemos considerar que existe, né, essa percepção de um Deus negativo? Jesus muitas vezes fala sobre isso, né? Vocês são filhos do diabo e tal, demônios, Satanás, essas coisas estão muito presentes dentro do Evangelho. Mas em que contexto estão presentes no Evangelho? Nós vemos que os demônios que são retirados das pessoas, eles estão naquele contexto ali de crenças de espíritos da natureza que atuavam no mundo. O espírito dos rios, o espírito das montanhas, o espírito do deserto, o espírito de qualidades até, de características, às vezes bons, às vezes maus, neutros, não é? Que não estávamos aqui falando ainda do exército do mal.
Estamos falando de entidades de um outro reino atuando neste mundo em interação com o mundo, com as pessoas. Está presente em muitas culturas, não é? Isso aparece no Evangelho também. Nós precisamos lembrar, né? Jesus fala de Hades no texto do Evangelho. Será que ele está falando de Hades, aquele Hades da mitologia? Será que é esse o irmão de Zeus, aquele que toma conta, né, do submundo? Na iconografia cristã, na cultura cristã grega, de grande influência da cultura grega, os evangelistas eram pessoas de cultura grega que escreveram aquele evangelho, os evangelhos, aparece isso. Será mesmo que Jesus está articulando esses conceitos relacionados à mitologia, à religião, ao culto dos deuses gregos? Será possível que alguém defende isso dentro dos cristianismos? Não, não defende isso, né? Então, aqui nós podemos ver também, né? É importante conhecer esse aspecto da linguagem. Então, aqui ele não fala de Satanás, mas esse amigo está intuindo que pode ser que esse príncipe desse mundo seja Satanás. Será que o príncipe desse mundo é uma pessoa? A personificação do mal? Que Deus deu, então, um principado para ele? Será que é isso? Será que é isso? A segunda hipótese é Judas Iscariotes. Por quê? Judas Iscariotes foi o traidor. Mas aqui no texto não existe nenhuma indicação de que Jesus está falando com um grupo de discípulos e aquele seu discípulo, Judas Iscariotes, estaria se aproximando. Ele falou, opa, ele está vindo aí. Não, não existe essa indicação no texto. Então, não faz muito sentido, né? E dar a Judas um status de príncipe desse mundo seria muito exagerado. Então aqui restaria mesmo a figura de Satanás. Mas será que é isso? Como nós vamos perceber, segundo a descrição do Evangelho, sobretudo aqui do Evangelho de João, né? Mas de todos os 4 evangelhos, isso é muito caracterizado, Jesus está tendo um antagonismo muito ferrenho com as autoridades religiosas dos judeus. E é em virtude disso que ele é levado às autoridades do Estado romano. Não que os romanos se interessassem pelas questiúnculas religiosas dos hebreus, dos judeus. Não, de maneira nenhuma. Tinha até um certo nojo, uma certa vontade de não se aproximar dessas superstições. Mas, para os romanos era isso, né? Aquela coisa né, dos povos dominados ali. Mas eles, segundo a descrição narrativa do Evangelho, são convencidos de que Jesus pode oferecer alguma ameaça à ordem romana ali naquela província. E é por isso que Jesus é morto pelos romanos. Então o Evangelho desenvolve uma intriga dos religiosos, porque tinham ali em Jesus uma pedra no sapato, alguém que falava contra a necessidade dos rituais, criticava a hipocrisia dos sacerdotes, a sua miopia espiritual, propunha transformações nas tradições, nas maneiras de compreender a lei. Não ia mudar a lei, mas entendia que a lei estava sendo distorcida. Então, nisso, o Evangelho descreve que Jesus, então, é levado à condenação em virtude desse contexto todo. O que nós podemos considerar isso na linguagem de Jesus? Que o príncipe desse mundo é o quê? É o mundanismo. É o coração endurecido, não é? É o formalismo, é a indiferença, é a maldade, que aqui se personificam como o espírito do mundo. Talvez isso possa parecer um pouco, né, hermético demais. Alguém pode dizer assim, mas se escapa do texto, está falando claramente de um príncipe desse mundo. Ok, se está falando de um príncipe desse mundo, e se trata de um príncipe desse mundo, primeiro os queridos vão ter que me explicar o Hades aqui. É o Hades mesmo? É aquele? E segundo ponto aqui, como se deu esse estabelecimento do príncipe desse mundo? Como é isso? Deus estabeleceu então uma tutela para o diabo? Desenvolvam essa teologia. Eu acho que faz mais sentido aqui com o Evangelho considerar que não é assim. Que aqui o mundo jaz no maligno. O que significa isso? Significa o apego às coisas do mundo que são morte. Sabe por que são morte? Porque você nasce, você cresce, você morre. Esse é o ciclo do mundo.
O mundo não é sobre vida eterna. O mundo é sobre transitoriedade. O aprisionamento do mundo é a transitoriedade. O que é o além-mundo? É alcançar a outra margem. Realizar a união com Deus. A vida eterna. Então, no meu entendimento, na minha forma de ler o Evangelho, faz mais sentido compreender que Jesus está utilizando, aqui Jesus está, vamos deixar claro, a mensagem do Evangelho está descrevendo assim, não é? Narrando as coisas dessa forma. Então, colocando aqui a personificação do mundanismo na figura do príncipe desse mundo. Mas não é exatamente uma figura que é príncipe deste mundo. Ok? É o próprio senso de mundanismo. Ok? É como eu vejo. Segunda questão de hoje. Marcelo, qual a sua visão sobre o dogma da eternidade do inferno? Você acredita que há pessoas que podem permanecer eternamente em um lugar de sofrimento? Muito bem. Apresentando aqui a minha percepção vedântica das coisas, né? Que é o que orienta, né, a minha leitura. Definitivamente não. Mas antes de falar a respeito de uma questão da eternidade do inferno e eternidade do céu, o que mais me interessa aqui é o ponto das pessoas. Há pessoas que podem permanecer eternamente em um lugar de sofrimento? Aí eu vou cortar aqui. Há pessoas. E segundo, permanecer eternamente em um lugar. O que permanece eternamente? Pessoas eternamente. Vamos pensar nisso, né? Eu sou Marcelo, né? Nasci em 77. Então, assim, tenho 45 anos, né? Digamos que eu viva muito. Digamos que eu viva 100 anos. É tempo a beça. Muito dificilmente passa disso, né? Muito dificilmente chega nisso. Aí morre. Marcelo continua existindo? Não. Nesse tempo de vida que eu tenho aqui, que é pouquinho, né? Existem muitas coisas que não existem mais, que eu vi existir e não existem mais. Países, culturas, pessoas, bairros, prédios, monumentos, tudo se transforma nesse mundo. As coisas nascem, crescem e morrem, acabam. Não é? De muitas maneiras são refeitas, mas a transitoriedade é a marca. Então, pessoa, quando você pensa em pessoa, nada relacionado à pessoa é eterno. É tudo transitório. Então, pode existir uma condição eterna para o Marcelo? Não, o Marcelo acaba. O mundo do Marcelo acaba, as suas relações. Eu penso no meu pai. Meu pai faleceu em 1992. Não é? Uma série de coisas no mundo dele acabaram. Pessoas que conviveram com ele, pessoas que estavam nas suas relações, também morreram. Empregos na qual ele trabalhou não existem mais. Desaparece. Personalidade não fica. Esses nossos dramas, essas nossas questões, isso tudo desaparece. Pode existir um inferno eterno, um céu eterno para essas personas? Claro que não. Claro que não. Agora, eu acredito que somos animados por algo que é eterno. Esse algo que é eterno, que anima o Marcelo agora, pode ficar preso num inferno? Claro que não, porque isso que anima o Marcelo é da natureza de Deus, está sempre em Deus. E ilumina objetos aqui, dentre os quais essa mente, dentre as quais esse corpo. Ilumina esta mente, anima este corpo. Esse corpo morre, a mente continua e é reintroduzida em um novo corpo. Como isso pode carregar, então, as características do transitório Marcelo? O que diz respeito à eternidade das coisas é o espírito puro, imaculado da natureza de Deus. Então, um inferno, que podemos considerar aqui como uma instância de sofrimento, são instâncias aqui da vida dos personagens. Então, o Marcelo, se tiver que viver um inferno, já está vivendo.
ou um céu. Ah, tudo bem, pode ter instâncias, né, espirituais. Ainda assim serão transitórias. Ainda assim serão passageiras. Não serão eternas. Porque eterno é aquilo que está além do lugar. Não é? Então, não acredito nessa perspectiva. Para as religiões, funciona, porque isso moraliza as pessoas. Ó, seja bonzinho e você vai ter gozo eterno. Seja malvado, tudo bem. De repente a justiça não vai te pegar aqui. Mas depois você vai passar a eternidade. É desproporcional. Ok? É desproporcional elevar a eternidade a coisas relacionadas ao que é transitório. Outra questão. O que você poderia dizer sobre o Esperanto, a língua internacional, né? No Espiritismo se diz que ela foi criada no mundo espiritual e é um instrumento para a evolução da humanidade. Contudo, poucos são os falantes dessa língua. Ela é uma boa coisa no sentido espiritual? E por qual razão não vai para frente? Interessante. Esperanto que foi criado pelo Lázaro Luiz Zamenhof, um homem, na época vivia, eu acho que na esfera ali do Império Russo, acho que judeu, né? Se não me engano, que percebendo, né, a diversidade de povos que viviam ali na sua região e a diversidade de línguas e a dificuldade que isso se apresentava para uma maior interação entre as pessoas, e entendendo que quando existia a tentativa de uniformização de uma única língua com a predominância do idioma de uma nação mais poderosa, né? Aquilo acabava provocando mais divisões, mágoas e a ideia de que uma cultura estava prevalecendo sobre outra. Pensou então na concepção de um idioma internacional, de uma língua que pudesse ser a língua de todos os povos, mas que não fosse a língua de nenhuma nação. Seria assim uma espécie de segunda língua de todas as pátrias, fazendo com que as línguas nacionais fossem valorizadas, mas que na interação entre os homens cada vez mais crescente, uma língua que não fosse de ninguém pudesse ser utilizada para o benefício da humanidade. E assim, o Esperanto, né? Ele foi inicialmente conhecido como Doutor Esperanto, né? Doutor Esperança, Esperança neste ideal, e a partir daí a língua acabou pegando o nome Esperanto. Um personagem do século XIX, né? O Zamenhof. Primeiro ponto, então, né? O Esperanto é, das línguas artificiais, aquela que mais se tornou bem-sucedida, mais conhecida, mais aprovada, mais distribuída e ainda hoje continua, né, prevalecendo, né, sendo ensinada e tendo muitos adeptos. Tendo adeptos no mundo. Das línguas artificiais é a mais vitoriosa, sem dúvida. Existiram outras, né, outras tentativas, com o mesmo intuito, mesmo sentido, né? Então a questão, né? Que você poderia dizer sobre o Esperanto? Primeiro ponto é esse. A ideia é linda. A ideia é muito bonita. Não é? É tocante mesmo, emocionante imaginar que coração bondoso, né, tinha o Zamenhof em pensar nisso, né? Ofertar o seu brilhantismo, a sua capacidade para desenvolver um instrumento para aumentar a fraternidade humana. Poucas coisas podem ser tão bonitas, né, quanto esse ideal. Então acho muito legal. E acho de uma inventividade, né? Você criar um idioma, isso é muito interessante. Então admiro o intuito e admiro a concepção, ok? Então esse é o primeiro ponto. Aí diz assim, o que eu poderia dizer mais sobre isso? Então, o primeiro aspecto é isso. Sou muito simpático à ideia, ao formulador do Esperanto e a sua proposição inicial e a sua capacidade, né? As pessoas que entendem desse assunto dizem que tem várias virtudes. Existem críticas também, mas de modo geral
há um consenso de que foi aquela língua artificial que melhor se consolidou. Então, bato palmas para todo esse esforço. Né? Aí ele fala aqui a respeito da questão do espiritismo. No espiritismo se diz que ela foi criada no mundo espiritual e é um instrumento para a evolução da humanidade. De fato, no Brasil, por exemplo, ficou muito associada, né, essa conexão entre espiritismo e Esperanto. Eu tenho, por exemplo, acho que uns 3 ou 4 livros sobre o Esperanto que foram editados pela Federação Espírita Brasileira. Eles não tratam de espiritismo, mas são de espíritas que se tornaram entusiastas do Esperanto. Eu acho que o Ismael Gomes Braga foi talvez o maior, né? O Francisco Valdomiro Lawrence também foram entusiastas do Esperanto e espíritas, né? Linguistas, tradutores e tudo mais. Então acabou havendo essa conexão aqui no Brasil. Muitas pessoas pensam assim, coisa de espírita isso no Esperanto. Mas não tem nada a ver, né? O Zamenhof não tinha consciência do espiritismo, nem do espiritismo no Brasil, enfim, nada disso. E não são, né? O Brasil tem um número grande de espíritas, muito maior do que o número de esperantistas. Então, os espíritas não encampam o Esperanto, né? Assim, não é automático. Existem esperantistas que não são espíritas. Até porque também, assim, outras religiões acharam interessante o Esperanto, né? A Igreja Católica, durante um tempo, se tornou entusiasmada com o Esperanto, não é? O Islã se tornou interessado no Esperanto, né? O regime, né, totalitário dos ayatolás do Irã, em um dado momento, encampou o Esperanto, né? Apoiou o Esperanto, né? Fez versões do Corão do Esperanto. Depois dizem, né, que percebendo o entusiasmo dos adeptos da fé Bahá'í, uma religião moderna, né, nascida no Irã, a respeito do Esperanto, o regime acabou então dando para trás e desaconselhando o uso do Esperanto. Mas enfim, não tem a ver, né, dizer que tem a ver que ela está conectada com o espiritismo. Mas no Brasil aconteceu isso, né, de ter essa simpatia. Mas os espíritos dizem que foi criado no mundo espiritual. Não vou entrar nesse mérito, né, das considerações que os espíritas fazem. Eu acho, já disse aqui a respeito essas elaborações do espiritismo, são todas elas muito, muito equivocadas, né? Não acredito nisso, definitivamente, que, né, espíritos, né, em mundinhos como esse aqui conceberam uma língua e passaram. Não, definitivamente não. Mas entender que é uma coisa benigna, boa, bondosa, legal, ok, tá tudo certo. Que beneficia. A ideia, a proposição é benéfica para a humanidade. Ótimo, perfeito. Estamos de acordo nesse sentido. Foi criado no mundo espiritual para ser implementado aqui? Não. Isso não. Muito bem. Contudo, são poucos os falantes dessa língua. É uma coisa boa no sentido espiritual e por qual razão não vai para frente? Muito bem. Então eu vou começar falando aqui da coisa boa no sentido espiritual. Tudo que é promovido para conectar as pessoas, para juntar as pessoas, para abrir possibilidade das pessoas se conhecerem mais, se respeitarem mais, se tornarem amigos, facilitarem o diálogo entre as pessoas, transmitirem cultura, é bom para a humanidade. E sendo bom para a humanidade, no sentido maior, é bom espiritualmente falando. Então nós podemos dizer que é uma coisa boa. Mas por que tem poucos falantes e por que não vai para frente? Porque o grande mérito do Esperanto é o seu calcanhar de Aquiles. Qual é o grande mérito do Esperanto? Não ser de nenhuma nação. Qual é o grande problema do Esperanto? Não ser de nenhum povo. Não ser falado. Porque é um processo natural a questão da língua, do idioma, né? Que vão sempre se transformando e tudo mais, mas ela está no uso das pessoas, está na vida das pessoas. Então, a criação de uma língua internacional artificial, ela tem a dificuldade de sair do laboratório, ela tem a dificuldade de sair da academia, dos clubes especializados. Então, assim, para que o Esperanto pudesse decolar, ele de alguma maneira deveria virar identitário de alguma coisa, ele deveria estar conectado com alguma coisa, com
cultura, por exemplo, se os espíritas brasileiros fossem todos esperantistas, você teria um número considerável de adeptos do Esperanto no Brasil, e isso acabaria reverberando em outros que não são espíritas também. Por quê? Porque os espíritas estão entre nós. Então, se eles gostassem disso mesmo, a sério, assim, nós teríamos isso aparecendo por aí, de muitas maneiras muito mais significativamente. Se a Igreja Católica Romana implementasse isso de alguma maneira nas suas liturgias, nos seus seminários, de alguma maneira isso poderia ser mais fácil. Mas a grande dificuldade é essa, né? Você não tem isso disseminado entre pessoas. Então é um paradoxo. O que seria o seu ponto forte, que é não ter um vínculo com uma cultura e não ser de um povo que vai prevalecer sobre outros, acaba sendo o seu problema. Então, na prática, o que acontece? Hoje em dia, a língua internacional é o inglês. Não é? Aí algumas pessoas vão dizer assim, mas é a língua do imperialismo americano, foi a língua do imperialismo britânico, isso não é correto, não é justo e tudo mais, padroniza as coisas, substitui as outras línguas. Não substitui as outras línguas, né? Mas assim, acaba sendo, porque é vivo, é concreto, é falado, tem veículos de transmissão às pessoas, os povos, a cultura. Então faz com que seja hoje, nesse atual momento, aquilo que é o mais próximo de uma língua que torna tudo mais fácil para todos. Né? Em um dado momento, em certas circunstâncias, em certos lugares, épocas, em virtude também de colonialismo, imperialismo, coisas ruins, predominou, por exemplo, o francês, né? O russo, o árabe, o espanhol, não é verdade? O mandarim, essas coisas todas. Então, assim, é complicado, né? Esse aspecto. Eu sou muito simpático à proposição do Esperanto, muito mesmo, mas acho que tem esse problema, né? Essa coisa. Seria legal, por exemplo, assim, se sei lá, jovens gostassem do Esperanto como se fosse uma espécie de língua do P. Vamos falar isso de brincadeira, vamos criar um código, não é? Vamos criar uma linguagem aqui de brincadeira para a gente interagir. E isso acabasse virando orgânico, não é? E se tornasse transmitido para as pessoas. Então, a pura e simples virtude essencial do Esperanto, ser uma língua internacional, por si só não faz com que ele emplaque. Ok? Muito bem, Esperanto. Mais uma questão de hoje. Tá bom. O homem está destinado a pecar? Muitas pessoas dizem que devemos tentar não pecar. Mas como somos destinados ao pecado, não teria muito jeito. E que o importante seria desenvolver amor por Deus. Mas eu sinto muita culpa. Como lidar com essa questão? Sobre a tendência do pecado e a salvação pelo amor de Deus. Bom, legal. Última questão de hoje, tá bom? Como indivíduos aqui, né? Como fulano, ciclano, beltrano, Marcelo, nós somos muito limitados, não é? Somos submetidos a nossas tendências, não é? Inclinações, temperamentos, ambiente, e somos muito suscetíveis, não é? Àquilo que nos dá prazer. E às vezes o que nos dá prazer não é necessariamente bom do ponto de vista amplo, né? Às vezes prejudicamos o nosso corpo, às vezes prejudicamos a nossa mente, às vezes prejudicamos outras pessoas, né? Às vezes prejudicamos até a sociedade em virtude de fazer aquilo que a gente quer, aquilo que nos dá prazer. Nós compreendemos errado as coisas, fazemos coisas erradas, prejudicamos os outros, a nós mesmos, não é? Pecar, seu sentido original vem de errar. Errar o alvo. Que alvo? O alvo da nossa realização espiritual, da nossa unidade com Deus, o reconhecimento da nossa própria natureza divina. Então, esse nosso personagem, esse nosso bonequinho que aqui anda nesse mundo, ele é muito voltado para o erro. É muito difícil não errar, né? Então diz esse amigo, nós deveríamos tentar, mas não vamos conseguir. Então deveríamos dedicar a nossa busca pelo amor a Deus.
e isso seria suficiente. Mas ele diz, ele sente muita culpa. Primeiro ponto, existe essa relação? Eu não quero pecar, mas eu vou pecar. Então eu dedico amor a Deus. O amor a Deus é a essência do acerto. O amor a Deus, verdadeiramente compreendido, distante da idolatria, né? Eu amo a Deus. Então eu olho para a imagem, que eu imagino Deus e faço orações e depois vivo uma vida completamente... Não. Amar a Deus significa ver Deus em todos, em tudo, estar sempre diante dele. Tudo que eu realizo na vida, do mais simples pensamento à mais simples atitude, tem a ver com um ato de adoração a Deus. Esse amar a Deus nos leva a não pecar. Esse ato de amar a Deus nos leva a não errar o alvo da nossa unidade com Deus. Então, assim, destinar a nossa vida ao amor a Deus conduz a uma vida sem erros. Alguém vai dizer assim, mas tem tantos terroristas explodindo prédios em nome do amor a Deus, em nome de uma distorção. Verdadeiro amor a Deus realiza Deus no coração e nós deixamos esse mundo. Então, é uma fórmula para realizarmos a nossa transfiguração. Mas nesse meio do caminho, enquanto ainda somos errantes aqui, caminhantes nesse mundo errando, nós melhoramos muito a qualidade da nossa vida se nós elevamos o nosso pensamento ao amor a Deus. Mas esse amigo diz, vem a culpa. A culpa não nos ajuda em nada, não é? A culpa, ela é também um erro. A culpa é também um equívoco, é também uma parte deste falhador. Então o que nós devemos pensar? A nossa verdadeira natureza não é o nosso corpo, não é a nossa mente, não é a nossa identidade, não é a nossa personalidade aqui. O que nós verdadeiramente somos é uma partícula de Deus. Nós somos da natureza de Deus. Nós somos filhos de Deus. Esta é a nossa real identidade. Então, todo o nosso erro, toda a nossa mazela, toda a nossa obscuridade não é nossa. É disso com que nos associamos e por isso sofremos. Então, a culpa ela é deixada através do discernimento. Então, eu cometi um erro, o que eu busco fazer? Não errar mais, corrigir o que eu fiz na medida do possível e seguir em frente, confiante de que isso, na verdade, não tem o peso que eu penso que tem. Eu não estou magoando Deus. Deus está além de mácula. Não pode ser magoado. Deus não pode ser ofendido. Mas a religião diz que sim, que Jesus está sofrendo até agora as marcas da crucificação porque eu me masturbei, porque eu comi a comida que não devia no dia que era de jejum, porque eu olhei para aquela moça, para o decote da moça ali, porque eu faltei o trabalho, porque eu fingi que estava doente no dia de fazer uma prova. Não é verdade. O homem Jesus que sofreu o que sofreu nos tempos da sua trajetória nesse mundo não está sofrendo mais nada. Definitivamente não. Então o que acontece é que você se afasta do arquétipo que Jesus é quando você se prende às coisinhas desse mundo. Então se você quer realizar Cristo em você, se afaste das misérias desse mundo, mas é só isso. Enquanto não aconteceu, você continua sendo um fulaninho aqui, caminhando, e a glória de Jesus não é atacada pela sua miséria, que não é sua, é desse personagem que você vive. Então, esse pensamento faz parte do caminho do Jnana Yoga, do discernimento, trabalhar o discernimento, entender quem somos nós. Aí vem o outro caminho, que é o caminho do Karma Yoga, da ação. Eu trabalho nesse mundo. Trabalho nesse mundo para servir a quem? A mim mesmo? Não. Para servir ao outro? Não. Eu trabalho nesse mundo para servir a Deus, através das pessoas que ajudam, através das coisas que faço bem, através do desgaste que eu não aplico ao mundo, através da preservação das coisas, da unidade das pessoas, de todo o bem que eu realizo. Realizo como um ato de amor a Deus. Aqui nós temos também devoção, Bhakti Yoga. Unidade com Deus através da devoção. Devoção imprimida em quê? Discernimento luminoso, ações luminosas.
não é? Mas tudo isso ainda está no nível da personalidade. Eu amo, eu atuo, eu faço discernimento. Onde está a transcendência disso? Vem no caminho da contemplação. Raja Yoga, a união pelo real, o verdadeiro. Eu vou alcançar a visão do real através de estados além da mente. E é essa a função da meditação, da contemplação. Então eu vou acalmar a minha mente, eu vou planificar a minha mente, eu vou pacificar a minha mente, para que através da minha mente eu veja o que está além dela. E encontre o real, encontre Deus, encontre a mim mesmo. E nisso, modificado por essa experiência, não seja apenas alguém que está pensando direito, alguém que está agindo direito, alguém que está adorando Deus em um serviço litúrgico, mas eu serei alguém que teve a experiência do divino. E aí todas essas coisas desaparecem, essas dúvidas desaparecem e nós somos nesse mundo dotados de paz e somos chamados de filhos de Deus. Tá bom? Essas são as questões de hoje. Boas questões, ótimas questões, diversificadas questões. Espero que tenham gostado. Enviem novas questões para que possamos conversar aqui. Um grande abraço a todos, no amor de Cristo.